Olá, meus amigos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e venho aqui apresentar esse programa abençoadíssimo. Por isso costumo dizer, Palavra Urgente é um programa que está no ar para te abençoar. E pode ter certeza, durante essa programação, o poder de Deus vai operar aí na sua vida, onde você estiver, não importa o local, onde você se encontra. Eu acredito que pela presença de Deus que está nesse programa e por tudo que aqui vai ser realizado, o próprio Deus agirá na sua vida. Então, não temas, levanta a sua cabeça, você que está triste, desanimado, talvez até agora sem conseguir dormir, passando a noite em claro por causa de tantas preocupações, temores, de repente você está enfrentando uma enfermidade. Quero dizer para você que Jesus Cristo, hoje, nesse programa, tem a cura, tem a libertação para a sua vida. Assim como aconteceu com a Vera Yara. Hoje, nós estaremos aqui na novela da Vida Real, tratando a respeito da situação dessa mulher que passou por um problema muito complicado. Tudo começou com uma dor. E essa dor, uma vez que ela foi para o médico, foi constatada uma enfermidade, uma hérnia de disco. E nada melhor do que ela mesma para nos dar esse depoimento. Então preste bem atenção que através do depoimento dela, você também pode ser abençoado. Assim, eu a chamo aqui a dona Vera Yara, que vai nos contar o seu testemunho. Sou de Jesus já desde 2000. Sou batizada nas águas. Meu marido e meu esposo também é batizado nas águas. Frequentei uma igreja da graça, né? Patrocinadora, dizimista, leitura da Bíblia diariamente, assistindo missionário e sempre na igreja. Em 2022, apareceu uma dor na coluna. Até então eu pensava, é um nervo ciático, né? Tomava um anti-inflamatório e passava. Até amenizava aquela dor, mas era um dia, dois, aí voltava tudo de novo. E aí começou com mais frequência, começou a doer mais ainda. Aí eu procurei o médico do postinho ali para marcar um ortopedista, né? Mas tudo pelo SUS é demorado. E aquela dor, eu já não aguentava mais aquela dor. Aí eu falei pro meu esposo, eu vou pagar uma consulta particular e os exames particulares e vou fazer. Aí fizeram os exames em mim e aí constatou hérnia de disco, artrose na coluna. É, a situação nada fácil. Hérnia de disco, artrose, muitas outras enfermidades aí ela vai falar a respeito do que de fato aconteceu com ela na próxima inserção dessa novela da Vida Real. Você prestou atenção no que ela falou? Ela disse que começou sentindo algumas dores. Eu costumo dizer que o corpo dá avisos, o corpo fala, o nosso corpo dá sinais. O problema é que nem sempre atentamos para o que o nosso corpo está dizendo. Então, não tem aquele ditado que diz que é melhor o que prevenir do que remediar? Então, se você está passando aí por algum mal, se está sentindo alguma dor, algum sintoma de enfermidade, as pessoas têm o hábito de se automedicar ou até de deixar para depois. Amanhã vai melhorar, vou tomar um remedinho, vai melhorar. Vou fazer uma oração e vou ser curado. Sim, tem que orar, tem que exercer a fé. Mas nós não podemos, de maneira alguma, sermos ignorantes. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar desse templo. Por isso, Deus enviou para nós, levantou, criou a questão dos médicos. Não é errado, costumo dizer isso, você procurar um especialista para ver como está a situação da sua saúde. Mas agora nós vamos a uma reportagem a respeito desse assunto sobre hérnia de disco. É interessante, são muitas coisas que envolvem, ou seja, esse problema afeta um número muito grande de pessoas, não só no Brasil como no mundo. Vamos agora a essa reportagem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas sofrem com a hérnia de disco ao redor do mundo. A patologia é causada quando os discos cartilaginosos se separam das vértebras, causando dores. As regiões mais afetadas são a lombar e a cervical. Dor intensa na coluna, que irradia, formigamento, cãibras, perda de força e diminuição da força muscular são alguns sintomas. A má postura
falta de exercício físico e movimentação, genética, obesidade, tabagismo são alguns fatores que contribuem para a formação das hérnias de disco. Você prestou bem atenção aos fatores que contribuem para isso? Como é bom obtermos, né, tal conhecimento. A partir do momento que conhecemos, o que nós temos que fazer? Procurar colocar em ação aquilo que aprendemos. Não podemos ignorar, né? O cuidado com a saúde é para todos nós. Principalmente você que é uma pessoa temente a Deus, você que conhece a palavra de Deus. Nós vamos agora para a segunda inserção dessa novela da vida real, contado aqui o depoimento da dona Vera. Vamos agora para essa segunda inserção. Ele não disse expectativa de cura, né? Mas ele disse assim, ó, dona Vera, o seu caso é cirúrgico. Aí eu vou lhe dar um tratamento de 4 meses e a senhora volta aqui para nós ver como é que a senhora está, para ver o que nós vamos fazer com a senhora. E aí ele me medicou. Era 400 e pouco, E aí mais o outro, que era para tirar dor, era uma tabletinha com 6, era 45. Eu tomava um comprimido cada 6 horas quando eu tinha muita dor. Eu gastava mais ou menos na faixa de uns 500 e poucos reais de remédio. Amenizava, diminuía a dor, mas aquela dor não passava. Ela não dormia à noite. Eu acordava, era 3, 4 horas da manhã, ela estava acordada, gemendo de dor na coluna. E me impedia de fazer muitas coisas dentro de casa, porque eu sou uma mulher assim muito ativa. Eu ia lavar uma louça, ficava parada na frente da pia e eu não conseguia. Caminhava aqui dentro de casa me agarrando nas paredes. Ultimamente já estava difícil até de eu ir na igreja, eu ia lá cada 15, 20 dias na igreja de tanta dor que eu tinha. Era terrível, para ir numa padaria, então Deus me livre. Eu falava pro meu esposo, não tô aguentando. Eu não aceitava fazer cirurgia, porque eu me apeguei em Isaías 53, 4, 5 e orava, né? Dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor já me curou. Está escrito aqui que o Senhor me curou e eu creio na sua palavra. Então, se o Senhor me curou, essa dor não é minha, ela é do inimigo. Já no 3º mês de tratamento, sem perceber melhoras, Vera se esforça para ir ao culto do missionário R.R. Soares em Curitiba, no dia 7 de maio de 2023. Vamos agora para os casos curiosos. Vem aqui comigo e preste bem atenção nesse caso curioso aqui. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre uma patologia que atinge muitas pessoas, a famosa hérnia de disco. Em 2011, quando Márcio estava comemorando o Réveillon, ele foi surpreendido com uma dor na coluna. Chegou aí para o hospital. Lá, através dos exames, descobriram que ele estava com uma hérnia de disco. Inicialmente, ele começou com anti-inflamatórios, que é bem comum nesses casos. Porém, depois de 4 meses, as dores permaneciam e ele já não sabia mais o que fazer. Pois é, ao longo desse período, ele começou a tomar injeções de corticoides para tentar aliviar, mas nada resolvia. Foram mais 4 anos, com 8 operações, cirurgias para tentar amenizar e nada de melhorar. O caso de Márcio, ele representa um percentual alto da saúde brasileira em que se gasta muito sem a necessidade. Podemos ver pela quantidade de cirurgias e procedimentos médicos. Você sabia que 20% de todos esses procedimentos à saúde são desnecessários? E 30% das cirurgias também poderiam ser desfeitas ou simplesmente abandonadas essas propostas de melhora? Curioso, não? Muito curioso, Anderson. Curioso mesmo essa questão. Embora, como eu já falei, você que está me assistindo aqui, você está assistindo o programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Luiz Fernando. Nós estamos acompanhando hoje o depoimento da dona Vera, essa mulher que foi acometida, diagnosticada, né, com uma hérnia de disco. Bem, as escrituras sagradas, ela enfatiza, né? As escrituras enfatizam que Deus é aquele que nos sara. O próprio Deus que nos criou, nos formou e nos fez, ele é o antídoto, ele é o remédio para todas as enfermidades e doenças e dores que nós estejamos sendo tentados. Por que eu digo sendo tentado? Porque a Bíblia diz que, como a dona Vera citou Isaías 53, que verdadeiramente ele, Jesus Cristo, ele tomou as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Isso está conjugado no verbo passado, né? Ou seja, o verbo levar e tomar estão conjugados no passado. Aí você diz, poxa, peraí, se ele levou e tomou, eu estou sentindo sintomas. Não somente sinto sintomas da enfermidade, como fui diagnosticado com uma doença. Como o caso da dona Vera, foi diagnosticada com a hérnia de disco e todos os sintomas estavam afetando o corpo dela. Mas ela ficou com a palavra. De um lado, o laudo médico, do outro, o laudo médico dos médicos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher. Embora eu não vou ignorar o que foi diagnosticado pelo laudo médico, eu também não posso deixar de crer no que a palavra de Deus diz. A partir do momento que cremos na palavra, damos ouvidos a ela gera em nós o quê? A fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De posse a essa fé, nós passamos a agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá está escrito, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mediante a essa fé, agradando a Deus, com a fé eu posso também exercê-la para combater o mal. Por trás de todo mal não está Deus. Por trás de todo mal está o nosso adversário, que é o diabo. Isso mesmo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o nosso adversário, que é o diabo, anda ao nosso derredor, bramando como, ele não é o leão, bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. E o versículo 9 diz, ao qual resiste firme com o quê? Com a vossa fé. Essa fé que vem pelo ouvir a palavra. Você exerce a fé, aprende a falar ao problema, você determina a saída do mal e Deus entra em ação. E foi exatamente isso que a nossa amiga Dona Vera Yara, ela fez. Vamos agora para essa terceira parte, essa terceira inserção aqui desse testemunho lindo. Dona Vera, conclui para nós aí o seu depoimento. Quando eu saí de casa aqui, eu já saí determinada. E eu pedindo a Deus, né? Digo, meu Deus, toca no coração do missionário para ele orar pela coluna. E aí, Deus usou o missionário, graças a Deus, chamou as pessoas lá que tinham problema de coluna e eu fui na frente. Mesmo com dor, eu fui. Eu fui marchando. A Marcha da Vitória. Levante Deus abençoando. Você está cansado, desanimado. Olha que coisa linda, pessoal. E foi quase no final da marcha que eu fiquei curada, né? Você, como é que você andava? Eu andava sempre rengueando, né? Tinha desgaste na coluna, hérnia de disco e artrose. E o que você não podia fazer? Me abaixar, né? Levantar o pé assim desse lado. Então já está levantando? Então, como é que você reguiava? Mostra aqui para nós aqui. Eu tava rengueando assim. Assim, agora anda normal, você é uma mulher bonita. Aí, pessoal, olha só. Jesus. Oh, glória a Deus. Ela ficou curada depois desse dia. Não precisou mais estar tomando aqueles remédios fortes que ela tomava, morfina, injeção. Agora ela dorme até demais. Hoje eu posso ir na igreja, graças a Deus. Eu posso caminhar, posso fazer minhas coisas. É outra vida, né? Tem prazer em fazer as coisas. Glória a Deus! Esse Deus é tremendo, como canta o Fernandes Lima, letra de composição do missionário R.R. Soares. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Você viu? A dona Vera aprendeu a exercer o quê? A fé. Ela colocou a fé em Deus. Ela nem podia andar direito, ousou correr. Ela ousou dar uma corrida na igreja. Para onde foi a hérnia de disco? Para onde foi a artrose? Segura aí, Satanás! Amigo, mesmo pode acontecer contigo. Basta você colocar a sua fé em ação. E por falar em colocar a fé em ação, vamos orar. Eu tenho aqui um copo com água. Você tem o seu aí? Vai lá, prepara rapidinho aí, pega um copo com água aí, em nome de Jesus. Esse vai ser o remédio santo em que nós vamos orar agora. E eu creio que através do poder de Deus, quando você beber dessa água, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Não vou orar por orar, eu creio no agir de Deus. Você crê? Já pegou o copo com água? Então vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele.
Amado Deus, em o nome de Jesus, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome sempre. Obrigado, Deus, por operar esse milagre maravilhoso na vida da dona Vera, pela oportunidade que ela teve de aprender a exercer a fé. Obrigado pela vida do missionário R.R. Soares, que incansavelmente tem, meu Deus, andado, viajado pelo Brasil e pelo mundo para levar a tua palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar fazendo parte da equipe do missionário R.R. Soares e aqui no Rio de Janeiro, pastor Michael Marques. Querido Deus, eu venho unir a minha fé com a fé dessa pessoa. Coloca, Pai, a unção do Senhor nessa água, tanto a que eu te apresento, quanto na água que essa pessoa está apresentando agora. Que ela seja como um santo remédio. Meu Deus, que as partículas dessa água sejam tomadas pelo teu poder e quando essa pessoa beber dessa água, eu determino que toda enfermidade, toda perturbação, todo mal, toda dor desapareça em nome de Jesus. Está abençoado. Você crê? Então vamos beber agora dessa água? Eu bebo contigo. Se você não quiser beber, pode passar sobre o local da enfermidade. Coisa boa. Põe a mão sobre o seu coração agora. Meu Deus, que venha não só o refrigério sobre a vida dessa pessoa, assim como a água refrigerou, meu Deus, a garganta dela, meu Pai, o esôfago, que a unção se espalhe por todo o corpo. E eu exijo a toda perturbação, toda dor, toda enfermidade, saia, vá embora da vida desse homem, da vida dessa mulher. Eu digo isso em nome de Jesus. Pelas feridas de Jesus, você está sarado, você está curado. Vai lá, faça, eu não podia fazer, levanta, mexe o braço, você estava impossibilitado de levantar o seu braço por causa de uma bursite, você que estava deitado, levanta agora, nem que seja aos poucos, sai desse leito aí. Jesus Cristo te dá saúde, amém? Olha, eu sou o pastor Luiz Fernando, atualmente pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Santa Cruz, isso mesmo, Zona Oeste, Santa Cruz. O endereço é a Avenida Isabel, isso mesmo, Avenida Isabel, número 123, esquina com a Rua Fernanda. Eu geralmente tenho dado ali atendimento às segundas, às quartas, às sextas e domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo, 8 às 14, 19 e 30. Já no domingo, que são cultos abençoadíssimos, os horários são 8 da manhã, depois às 15 horas e, por último, às 18 horas. Anotou aí? Avenida Isabel, número 123, Santa Cruz. O programa Palavra Urgente fica por aqui e você vai ficar agora com um musical, um louvor, para que você possa também adorar a Deus. E eu deixo para todos vocês aquele abraço em nome do Senhor Jesus.